Vamos lá, Márcio França aqui. Nesse vídeo de hoje a gente vai estar dando seguimento à questão do planejamento. Já falamos aí em 8, 9 vídeos já. Esse aqui deve ser o 8º vídeo, você vai ver na descrição aí. Já muitos vídeos aqui sobre a questão do planejamento. Hoje a gente vai estar falando sobre, finalizando essa parte aqui, né? Então já falamos sobre os tipos de planejamento de ensino. Já falamos também sobre isso aqui, os vários tipos, são 3 tipos. Planejamento de curso, planejamento de unidade e também o planejamento de aula. Dentro da questão do planejamento de aula, a gente tem que fazer algumas considerações iniciais, que seria basicamente isso aqui. A sala de aula, a gente sabe que ela é a aula ela é um período variável, de um tempo variável, né? E você pode ter várias situações ali dentro de uma sala de aula que realmente você não esperava quando você não planejou mais ou menos as possibilidades ali, tá bom? Não tem o plano B, o plano C ali, então muita coisa pode sair do nível, sair ali do seu controle. Algumas considerações relacionadas às características dos alunos, por exemplo, você tem que verificar observar a questão da possibilidade dos alunos, das necessidades que eles têm, dos interesses ali, os interesses comuns e tal. Precisa sondar o que o aluno já sabe. Em relação aos interesses, tem até um autor, né, que fala sobre os interesses do aluno, né? Então aí você tem uma questão dos interesses dos alunos. Ele propunha até que você deveria ensinar o aluno partindo de algumas áreas de interesse, né? Os centros de interesse. Já tem até vídeo aqui no canal falando sobre ele aí, beleza? Então é preciso sondar o que o aluno já sabe e dentro dessa realidade aí, isso é importante. A gente tem também que esse planejamento, que o planejamento da aula, ele na verdade é uma bússola. É uma bússola na sala de aula, é onde vai dar o seu norte, de onde que eu estou saindo, partindo, para onde que eu vou chegar, o que que eu quero atingir, né? Então, a bússola é aquela que aponta para o norte, ali ele dá um direcionamento geográfico ali e tal e tal. Então, esse planejamento aqui, o planejamento da aula, ele é importante, no mínimo que você tenha mentalmente ali o seu planejamento. O que eu vou fazer? Eu vou fazer isso, isso e isso e pronto, você tem que estar, e não chegar lá do nada assim, o que eu vou fazer hoje? Então não dá certo, beleza? Sobre os objetivos, a gente precisa verificar o que se pretende alcançar com aquela atividade. Toda atividade a gente precisa pensar no objetivo, o que eu quero atingir com isso. Também essa questão do objetivo sempre nasce da própria realidade ali, né? Por exemplo, da realidade da comunidade, a comunidade tem um tipo de demanda, o que eu quero ali alcançar dentro daquela comunidade, em resposta àquela comunidade, também na escola, dentro mesmo da própria disciplina, na natureza da própria disciplina, às vezes ela exige um tipo de objetivo ali que você quer alcançar, objetivo relacionado ao professor e objetivo também dos alunos. Lembrando que o objetivo mais forte sempre os objetivos são destinados aos alunos e não ao professor, ou esse ou aquele, tá bom? Então, basicamente relacionado a essa questão da realidade aqui. Esses objetivos também, o planejamento relacionado a esses objetivos, eles são sempre do aluno e para o aluno, né? Como eu acabei de falar. Isso aí eles são realmente direcionados para o aluno. Não é o que você quer, eu quero levar os alunos a fazer isso. Não, geralmente não é dessa forma, né? O objetivo, ele é sempre centrado em cima do aluno. Eu professor, quero aprender isso. Não dá certo. Beleza, o plano de aula como um diário, né? Que você tem que o plano de aula ele é tipo um diário. Aquilo que vai sendo feito na sala de aula, né? Aquele passo a passo ali, o que vai sendo. Até mesmo em educação, tipo educação mais infantil, você vai registrando diariamente ali o que acontece, a evolução daquele aluno, esse tipo de coisa que faz parte também do seu próprio planejamento ali. Em relação à aula, você tem que aula como um processo predominante de organização didática. Então, esse planejamento de aula é exatamente isso aqui, um processo predominante de organização didática, né? Então, você vai organizar a sua forma de ensinar e a forma dos alunos aprenderem. Você tem que ter essa organização, tá bom? Aqui sobre os princípios de um plano adequado, você tem alguns planos adequados aqui que a gente poderia falar. O que seria um planejamento adequado, né? Como falei, lembrando que alguns autores consideram que o planejamento é aquilo que está pensado ali e o plano é aquilo que está no papel ali a ser executado, tá bom? Mas enfim, é outra questão. Um plano de aula, para ele ser adequado, ele tem que seguir os seguintes princípios, né? A questão da coerência, né? Por exemplo, aquilo que é falado e aquilo que é praticado na sala de aula. Se eu coloquei um plano de aula ali, nem que seja simples, mas eu vou executar aquilo. Não adianta colocar um plano de aula elaborado, mesmo de coisas que eu vou fazer isso
pular corda, eu vou fazer os alunos aumentarem 10% o QI, não sei o que e tal, mas se você não vai executar, então fora da coerência. A questão da unidade, né? Todo plano de aula ele deve seguir uma unidade que já vem de outras aulas ali, às vezes até seguindo aquela unidade da própria unidade didática, né? Do próprio curso. Então tudo tem uma questão de unidade, né? Não vai falando de uma coisa desconexa assim. Tudo tem uma relação. A ideia da continuidade, né, do passo a passo, a flexibilidade, essa questão da flexibilidade, ela é muito importante, porque em todos esses tipos de planejamento que eu acabei de falar aqui, essa flexibilidade, ela é uma palavra-chave assim, que aparece muito em concurso. O planejamento ele tem que ser flexível. Se o planejamento não é flexível, acabou, porque você não tem como estabelecer um planejamento e você dizer, acertei 100% aqui, não teve mudança em nada, é só se você for um gênio. Então o planejamento ele tem sempre que ter essa possibilidade, ele tem que estar aberto a, se preciso, ele poder ser alterado, né? Então seria a possibilidade de mudança. Se é preciso, eu não consegui, estou tendo alguma dificuldade aqui, então vou mudar alguma coisa para atingir aquele objetivo que já foi estabelecido, né? Sobre a questão da objetividade, né? Então a realidade dos alunos e materiais da escola, não adianta você montar um plano que vai usar, fazer umas conexões com um satélite não sei da onde, que vai conectar com outra coisa, tal, da NASA, se você não tem aqueles recursos. Então você deve trabalhar objetivo ali naquela realidade, a realidade dos alunos. Eu vou ensinar um cálculo aqui que eu vi lá um professor de Harvard, né, de outro instituto famoso aí, internacional, e eu vou passar. Se o seu aluno não consegue acompanhar, não tem a mínima base para aquilo, então objetividade. A questão da funcionalidade, né, e a questão da precisão são questões aí que você poderia ver em algum concurso, algum termo desse aí, relacionado a um plano adequado, né? Os princípios que devem reger um plano adequado. Basicamente era isso aqui, né? Então, obrigado aí por assistir até aqui, por chegar até este ponto aqui do vídeo. Obrigado aí por assistir e até o próximo vídeo, tá bom? Se quiser comentar alguma coisa aí, beleza? Se não, tranquilo. Estamos amigos do mesmo jeito. E até o próximo vídeo aí. Valeu!